Olá, seguidores da JHR TV, estamos mais uma vez nessa terça-feira abençoada para estar juntos com vocês, abençoando a vida de todos, e sabemos que a cada dia que a gente faz esse programa, vocês são abençoados e nós também. Eu tenho aqui o prazer de receber mais uma vez, que está conosco nessa jornada aqui, o pastor Osés, que já é da nossa casa, está aqui conosco. Na terça-feira não teve como o pastor Zé estar presente, por motivo de força maior, mas hoje ele está aqui para a gente poder falar sobre um assunto polêmico. Pastor Zé, boa noite, que a paz seja com a sua vida. Boa noite, pastor Rony, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo nessa nobre e sublime programação. Estejam atentos, porque esse programa é um programa também com o princípio de informar, né, sobre o reino de Deus, né, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, que vai adentrar no céu com temas que outrora parece muito obscuro para muitas pessoas, porém, à luz do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, pastor Rony, nós vamos trazer aqui muito esclarecimento que venha nortear a sua vida como cristão, a sua vida até mesmo como uma pessoa de bem, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida, ok? Com um homem desse, né, sabe, eu gosto muito de pastor Zé, porque ele é um homem muito inteligente, sabe? Eu mesmo me sinto uma criança ao lado desse homem, porque ele tem uma sabedoria enorme. Gosto muito de conversar com o pastor Zé e aprendo com ele, né? E eu sei que Deus tem usado ele de várias formas, né? De uma forma sobrenatural, na palavra, no conhecimento. E, além disso, só falar para vocês que é professor também, né, pastor Osés? Rapaz, eu estou com um professor do meu lado. Tem uma honra, porque a gente cresceu, né, ali no Evangelho. Eu vi esse homem crescer no Evangelho também. E hoje, para a glória de Deus, é uma pessoa que é respeitada. E nós temos essa honra de trazer pessoas que têm essa honra, né, de Deus na vida dele. Então, pastor Zé, para nós é um prazer. Vai estar conosco também, vai dividir a telinha com a gente, o nosso irmão Michael, lá, eu acho que se caso, né, não der nenhum probleminha aí ao vivo, né, para ele entrar. Eu acho que a internet dele não está muito, né, acho que não sei, né, vamos esperar aí. Se caso a internet dele voltar ao normal, nosso irmão Michael vai estar conosco, com o pastor Osés aqui, para poder falar sobre este assunto que é polêmica, né? Então, para você que ainda não entrou nessa programação, ou você que está aí nos assistindo, já começa a espalhar aí no seu WhatsApp. Olha, o programa vai ser forte. Está lá o pastor Rony, pastor Osés. Talvez o pastor também, o irmão Michael, vai estar conosco, mas nós vamos estar falando sobre um assunto interessante. Daqui a pouquinho ele vai estar também entrando com a gente aí no ar, para a gente falar sobre um assunto fortíssimo. E também Michael é um homem sábio, né, inteligente também, né? Então, no meio desses homens, misericórdia. Eu fico lá no meu cantinho, viu, pastor Zé? Você é muito modesto, pastor Rony. Você também tem um arcabouço, um cabedal, né? Você tem uma experiência que acaba sendo uma bênção para todos nós, né? Sendo assim um motivo de muita alegria para todos nós, né? Com sua experiência pastoral, né? Com suas andanças, né? E isso fortalece muito, né, o conceito cristão e todo o assunto que vamos aqui falar nesse debate bíblico. Isso aí, já está conosco aí nosso irmão Michael. Eu sei que hoje ele está entrando na fé, né? Ele falou comigo, pastor, hoje eu estou um pouco meio gripado, mas tenho esse prazer de receber este homem de Deus que entrou nessa live aí para falar com a gente ao vivo. Irmão Michael, prazer estar recebendo você, um pouco distante, né, lá de São Gonçalo dos Campos. A internet parece estar um pouco lenta, né, irmão Michael?
Eu acho que ele não está. Olá, queridos, a paz Isso. de Jesus. Eu estou com um delay aqui na execução do áudio. Não sei como está chegando para vocês, mas aqui, para mim, está com um delay. Talvez seja o teu fone, que não é esse fone que tem o fio, não. Esse aí seria mais inviável. Mas dá para você ouvir aí? Esse aqui é Dá para ouvir? YouTube. Dá para ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente você. Pronto, ele disse que está ouvindo agora, mas. Ele está falando que o seu microfone fica na central do celular, e por isso que fica um pouco difícil, fica esse delay. Entendi. Está captando a própria voz que a gente está falando. Pastor Michel, fica à vontade para poder estar falando conosco aí no programa Alerta Bíblico, Conversa entre Amigos. Fique à vontade para você poder estar falando conosco através dessa programação. Fique à vontade. Conversa à vontade conosco através dessa programação. Olá, queridos, a paz de Jesus, a toda a audiência desse programa. Continue abençoando nosso amigo pastor Rony Anderson, que mais uma vez nos convida para estarmos participando deste programa tão relevante, que é o programa Alerta Bíblico, nos estúdios da JHR. A gente está com uma dificuldade, pastor Michel, de ouvir. Eu ouvi a sua voz aqui. Eu acho que não sei se é lá mesmo. Está um pouco com dificuldade. A gente melhorou? começar. Só um minuto. Acho que aqui é já. Melhorou? Se você tivesse um fone desse aqui, pastor, Melhorou agora? seria até melhor, né? Melhorou? Para a gente poder conversar. Mas vamos Melhorou estar agora? na programação aqui falando. E daqui a pouquinho, tentando resolver, a gente conversa com o pastor, o missionário Michael. Tá bom, Michel? A gente está tendo um desencontro aqui, né? Aí ficou um pouco pesado a transmissão para a gente conversar com você aí. Ok. Vocês estão me ouvindo agora? Se tiver, dá um... Ficou sem áudio. Nós vamos conversar aqui um pouco com o pastor Osés. Pastor Osés, hoje o tema é algo que nós vamos estar falando agora, sobre um assunto que colocamos no tema, a questão se o crente hoje pode ser político. E aí, pastor Osés? Pastor Rony, eu creio que sim. A princípio, eu creio que sim, porque eu gostaria, antes de falar com minhas próprias palavras, ler um versículo bíblico que vai embasar o nosso pensamento. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 13, versículo 1, ela nos ensina o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que proceda de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Muito bem. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aqueles que se opõem a autoridades resiste à ordenação de Deus, e o que resiste trarão sobre si mesmo condenação. Então, pastor Rony, nós podemos ver, através desse versículo, que o próprio Deus, ele instituiu autoridades. O que é política? Política, nada mais, nada menos, é a forma de você governar, né?
Então, quando você tem uma forma de governar, uma filosofia de governo, você adota uma política, né, de governo, uma política de administração, uma política de direcionamento, seja de um país, seja do Estado, seja de uma casa, seja de uma igreja, seja de qualquer coisa aonde esteja debaixo de um propósito organizacional. Aí, no caso, pastor Zé, por exemplo, você acha correto hoje, porque é um pensamento meu, né? Eu tenho um pensamento que cada um tem a sua maneira de pensar e expressar. Verdade. Né? Eu vejo que não é pecado um crente hoje ser político. Só que no meio, né, político, não gravando a todos, mas tem a corrupção. Claro, pastor. Entendeu? Aí nessa questão, uma pessoa é crente, evangélico, seja ele ser um deputado, vereador, seja ele prefeito, seja ele candidato a qualquer cargo político, ele sendo evangélico, será que ele vai se corromper com a política? Mas se a Bíblia diz que Deus, ele fala sobre a questão da pureza, né, da honra, e será que essa pessoa, sendo evangélica e política, ela vai perder essa honra de Deus na vida dela, por ela ser político, né, ou ele ser político? Então eu vejo que, eu acho que nem todos, eu posso colocar aqui, nem todos estão preparados, sendo evangélico, para ser político. E também, eu queria que o senhor pudesse falar também sobre esse assunto, eu vejo, na minha concepção, que um pastor hoje não poderia ser político. Por quê? Porque ele foi consagrado, chamado para ser pastor, entendeu? Deixa eu perguntar aqui rapidinho, está ouvindo bem aí, pastor, o irmão Michael? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem agora? Aí melhorou. Aí sim, vou colocar também o fone aqui para eu poder ouvir você. Esse homem não poderia ficar de fora não, gente. Eu já fiquei preocupado. Ele não pode ficar de fora. Pastor Michael, deixa eu falar algo para você aqui. Eu estou só aqui ajeitando o meu fone aqui, mas eu vou falar com você aqui. Nós vamos conversar com ele. Michael, e aí, o que é que você acha? O crente pode ser hoje político? Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, perdoe esses problemas técnicos aí. Desde já quero agradecer ao nosso pastor Rony por mais uma vez nos proporcionar. Pastor Michel, Michel, você está me ouvindo direitinho, né? Estou sim, ele está me ouvindo direitinho, sim. só está sem o áudio. Isso. Estava ligado, né? Eu estou ouvindo perfeitamente. Pronto, eu liguei agora. Vai, põe no pastor. Aqui desligou aqui. Oi. Vai, agora vai, gente. Fica à vontade. Foi agora? Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos, perdoe os problemas técnicos. Só minha voz. Eu acho que é aqui, viu? Não está... É lá, Dida? O volume. Olha o teu volume aí, pastor Michael. O senhor está me ouvindo agora? Alô? Gabriel vai resolver isso aí, né? Para ver se é lá ou se é aqui, né? Fala agora aí, pastor, irmão Michael. O senhor está me ouvindo agora? Pronto, agora sim. Pronto. Vamos começar. Foi aqui erro meu ou foi aí no sistema aí? Pronto, pode falar. Pronto. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Peço perdão pelos problemas técnicos aqui. Eu estava usando um fone de ouvido aqui de plug, Bluetooth, mas a conexão não estava boa. E corri aqui na casa da minha sogra para pegar um aqui emprestado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Como é bom ter uma sogra perto de você, viu?
Aí já lhe salvou, viu? Aí já me salvou. Quero agradecer também ao pastor Rony pela oportunidade e ao nosso amigo pastor Oséias por também dividir essa oportunidade de mais uma vez de estarmos aqui de alguma forma edificando a nossa programação. Mandar um abraço ao nosso amigo Dida e ao nosso amigo Gabriel, que estão na técnica desta programação. Pastor Rony, em rápidas palavras, é um tema que não é novo, é um tema já debatido por inúmeras vezes, em muitas ocasiões, em muitos programas, em muitos debates sobre o cristão e a política. Eu digo que o cristão pode sim participar da política, desde que ele não se esqueça dos seus princípios e da sua conduta moral e espiritual, que a Bíblia, a qual este crente ou cristão crê, lhe ensina. E, partindo dessa ideia, eu quero utilizar o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim, me perdoe que eu estou um pouco gripado, aí então estou um pouquinho... Diz assim, vós sois o sal da terra. Versículo 14, que diz assim, vós sois a luz do mundo. Entendendo esses dois textos, queridos e amados telespectadores do programa Alerta Bíblico, pastor Rony, pastor Oséias, a título de introdução deste assunto, o cristão, ele com certeza deve estar inserido em todas as camadas da sociedade. Em nossos dias, hoje, existe uma palavra chamada influencer. E o que é ser um influencer? Alguém que, através de alguma característica única da sociedade, ele influencia de maneira direta ou indiretamente as pessoas que lhe acompanham. Ou seja, o cristão já faz isso há muito tempo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e quando eu vejo as palavras de Jesus falando e nos comparando a sermos sal da terra e luz do mundo, eu entendo que, de forma comparativa, Jesus pega a referência do sal e da luz para mostrar que o cristão e a igreja em um todo, e não falo isso só institucionalmente, mas como organismo espiritual, a igreja ela tem o poder de influência na sociedade muito grande. Prova disso é o que ela promove na sociedade através das suas ações filantrópicas, das suas ações em relação à sociedade como uma boa educação e principalmente como influência benéfica para a sociedade. Como sendo sal da terra e luz do mundo, a igreja deve estar inserida em todas as camadas da sociedade.
vamos perceber isso quando nós encontramos na Bíblia pessoas específicas, em lugares específicos, que Deus as estabeleceu estrategicamente. Vamos ver, por exemplo, José no Egito, que alcançou o status de governador. Depois de Faraó, quem comandava era ele. E Deus projetou José em um momento que o Egito passaria por uma crise existencial de fome. E José ali foi providencial por Deus para sustentar o Egito em um momento de crise. E o que José era? Governador. Vamos encontrar também no Antigo Testamento um grande exemplo de alguém que teve uma posição política muito forte na sua época, foi Daniel. Daniel alcançou um status muito grande no seu período, sendo alguém estratégico de Deus ali, para que ele pudesse ser referência nos reis a qual ele acompanhou na sua jornada, no seu ministério. Isso são referências no Antigo Testamento. Quando adentramos no Novo Testamento, eu não vejo nenhuma restrição para que o crente exerça a função política. Todavia, a Bíblia recomenda para que o cristão tenha uma boa procedência diante dos governantes, diante das autoridades, que tenha uma palavra temperada, moderada, e que principalmente seja um pacificador. Então eu entendo que a esfera de influência do cristão não se limita a uma esfera religiosa, mas sim às esferas necessárias que a sociedade precisa de alguém como referência. E isso pode ser um simples cristão ou alguém que tenha um cargo específico na igreja, seja ele pastor, evangelista, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, enfim. Mas eu vejo aí que na posição do senhor, pastor Rony, me permita já usar essa palavra já para trazer uma abertura, para trazermos uma certa polemizada. O senhor colocou em xeque a questão da chamada. Quando nós analisamos esses personagens bíblicos que nós citamos, que eu acabei de citar, não podemos negar que eles também tinham uma chamada. Eles também tinham uma vocação. Eles também tinham uma missão a cumprir na sua época, no seu tempo. Lógico que você pode me indagar dizendo, mas Michael, procure aí no Novo Testamento algum discípulo que era discípulo de Jesus e que alçou algum status político. Realmente não vamos encontrar. Temos que ser honestos com isso. Porque no período em que a igreja primitiva estava se desenvolvendo, o livro de Atos dos Apóstolos, nos seus primeiros séculos da igreja primitiva ali, que aí Atos dos Apóstolos irá registrar, se não me engano, os 20 ou 30 primeiros séculos da igreja, os 3 primeiros séculos da igreja, perdão, os 3 primeiros séculos da igreja, vamos perceber que a igreja primitiva ela não tinha essa influência política como se tem hoje. Porque o evangelho era suprimido pelo Império Romano e o propósito primário da igreja não era alcançar esse status, mas sim propagar o evangelho para o mundo antigo daquele momento e, posteriormente, vamos encontrar a igreja exercendo essa influência tardiamente
na esfera política e social. Mas deixa eu te falar. Aqui eu já quero dar uma pausada na minha palavra e transmitir aí. Só para te cortar rapidinho. Isso. Só para a gente falar algo aqui Sim. interessante. Sim. Naquela época é totalmente diferente, Michel, de hoje. Sim, sim. Porque o pastor Zé pode concordar comigo ou não. Né? Também não. Ou aproximar? Aqui é tudo ao vivo, gente. Deixa eu falar para você. Porque eu vejo dessa forma. Não estou discordando da questão que... eu vou falar, senhor, questão de respeito. O que o senhor falou aí. Que o senhor é mais jovem do que eu. Mas vamos seguir aqui a hierarquia. Tudo bem. Na verdade, hoje a corrupção está demais. Se você for analisar alguns pastores, que a gente não pode ia chegar lá. Nós não vamos citar nomes de pastores, e eu sei que o pastor Zé pode concordar ou não. Estamos aqui para conversa entre amigos, mas mesmo assim você pode concordar, né? Ou talvez discordar. Porque hoje nós temos pessoas, falo colegas de ministérios, pastores, que entram na política, mas se corrompem. O coração dele fica mais próximo para a política do que para o evangelho. Se você for analisar, tem pastores aí que esqueceram sua igreja, dão mau testemunho, fala muita besteira na rede social, brigando por causa de política. E hoje tá terrível. Pastor Zé, eu não sei se participa também, sei que os três aqui vão participar desse assunto, que é algo polêmico. Eu concordo que um cristão, claro, tem que nos representar, né? Claro, na bancada política. Mas na minha concepção, nos dias de hoje, eu sei que o senhor citou a respeito de José, governador, homem de Deus, mas hoje a corrupção está demais. Você está entendendo? Então, hoje eu vejo que um pastor deveria tomar conta das ovelhas. Não é, talvez seja a ignorância da minha parte, mas hoje eu não seria um candidato a vereador. Né? Quer dizer, nunca pensei, não tenho esse prazer. Porque imagine um pastor candidato a vereador, ele vai ter que entrar no sistema. Se ele não entrar no sistema, meu irmão, já era. Vão cortar a cabeça dele. Então, eu vejo assim que eu acho que o pastor, ele deve estar no lugar dele. É uma opinião minha. Pastor Zé, o senhor também vai vamos todo mundo falar aqui e se expressar. Ele pode concordar comigo, Michel? Não. Mas, pastor Zé... Eu quero fazer uma pergunta. Certo, faça. Em cima desse argumento do senhor. Certo. Não, eu entendo. Em todas as áreas da sociedade, meu pastor, vamos encontrar as pessoas de boa índole e de má índole. Certo. O senhor citou algo muito importante, que infelizmente muitos que entram na política, e temos que entender que por conta do pecado, todo esse sistema organizacional humano, ele é contaminado. Ele é influenciado de alguma forma pelo maligno e também pela degeneração humana por conta do pecado. Mas isto não quer dizer que por conta dos maus exemplos que encontramos, não deixaremos de nos posicionar e de exercer o nosso direito e a nossa direito de opinião e de estar presente. Isso. Mas eu não estou querendo dizer também... Um policial eu não estou querendo dizer também que é cristão, e nós sabemos que tudo é regido por sistema. Certo. Tudo é sistema. Tudo tem um sistema. Agora, um policial que é cristão, que um cristão que deseja ser um policial, ele também vai estar debaixo de um sistema. E nós sabemos que quando alguém não entra em um sistema, realmente o que o senhor falou é verdade. Ou ele é rechaçado, ele é rotulado, ele é perseguido, ele é tolhido de todas as formas. Né? É só um exemplo. Quando um cristão ele adentra a política, ele vai encontrar essas mesmas mazelas. E eu entendo que é uma escolha, meu pastor, principalmente de Deus,
e do caráter primário da pessoa, de se autoexaminar e dizer, eu estou preparada para entrar nessa área, eu vou dizer de conhecimento de causa. Eu vou revelar. Eu fui assessor de gabinete aqui por 1 ano e alguns meses, com algumas pessoas aqui. E realmente eu pude presenciar coisas que realmente é um pouco triste para um cristão estar no meio, realmente. Mas eu trabalhei, andei com pessoas e estou aqui. E todos que me encontram sempre me cumprimentam, falam comigo. Eu não alcancei nenhum tipo de negativa com essas pessoas. Então é um sinal, podemos sim, ser sal da terra e ser luz do mundo. Faço a oportunidade. Né? Exatamente. Vou falar um pouco com o pastor Zé aqui, está só observando e disse agora eu vou mandar a porrada. Pastor Zé, e aí, na sua concepção? Joga aí. Deixando bem claro, Michael e pastor Zé, tem pastores na política que são honestos? Claro, eu não estou dizendo que não tem, mas na minha concepção, acho que deveria. Tem. Né, tem. Eu não estou dizendo aqui que não tem. Quando eu falo muitos, não estou dizendo todos, né? Porque todos eu estou já fechando. Generalizando, né? Eu estou fechando já o ciclo, estou dizendo, todo mundo aqui é corrupto, pastores são corruptos. Não, mas tem pastores que não são. Mas, na minha concepção, eu acho que o pastor ele tinha que estar tomando conta das suas ovelhas. Porque, se eu posso estar errado, né? Me corrija, pastor Zé, porque se eu tomo conta de uma igreja, aí eu vou ser candidato a vereador, um exemplo. Chegando lá vai ter, não estou dizendo que tem corrupção não, gente. Eu estou ironizando. Mas vamos supor que aconteça isso. Aí o pastor está lá, e agora? O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar no sistema ou ele vai cair fora? Então ele sabe que ele vai entrar em uma situação que realmente pode sujar o nome dele. Já tem uns que são corajosos, não aceitam, enfrentam pastor Zé, e aí diz, não, eu não abro mão da palavra de Deus, porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo, como Michael expressou aí. Pastor Zé, na sua... como é que o senhor entende desse assunto? Não, pastor, para mim é correto, para mim é errado. O que é que o senhor acha, pastor Zé? Olá, pastor Rony, nosso querido pregador Michael. Diante dessa polêmica, diante desse impasse, eu tenho algumas considerações pelo princípio da ordem e da decência. Agora, eu quero trazer aqui alguma reflexão sobre o ponto de vista e a vista de um ponto partindo do princípio que a política ela seja boa. Adentrando no reino de Deus, aonde nós vamos pegar alguns sacerdotes ou pessoas vocacionadas, há alguns, até mesmo estudiosos, que defendem de uma forma veementemente que um pastor, especificamente no contexto, ele pode ser político. E alguns correntes, elas defendem que o pastor, né, não pode ser político. Dentre tantas coisas que foi falado aqui pelo nosso querido pregador Michael e o pastor Rony, eu tiro a síntese e faço uma reflexão o seguinte. A princípio, em relação ao sacerdote, o pastor, eu fico com a questão de ele se resguardar. O pastor ele tem que ser abnegado, recatado, uma vez que ele tem chamado. Com isso, não estou dizendo que um pastor que ele
vai fazer a função política sem se sujar, sem se corromper, ele peque. Porém, defendo a filosofia que um sacerdote, um pastor, ele foi chamado para cuidar da igreja. Agora, existem pessoas da igreja que não ocupam o cargo de sacerdote, que pode sim muito bem representar a igreja e representar o cristão como todo. Partindo desse princípio, eu creio que a política tem que ter pessoas cristãos, né, cristãos para representar-nos. Porém, no que tange essa área específica, essa área singular, essa área pertinente aos sacerdotes, aos pastores, aos reverendos, como queiram dizer, eu fico com a opinião que o pastor, ele tem que cuidar da igreja. Ah, mas o pastor, ele é famoso nas redes sociais, ele é influente, o que nós vemos, muitos pastores, ele alcança um nível de sucesso muito grande, seja nas suas pregações, sejam até mesmo na implantação de igreja, e seja até mesmo na área acadêmica. E sobressaindo, né, todo mundo conhecendo esses pastores, eles se atiram, né, para a política. Repito, não estou dizendo que os pastores eles estão cometendo um pecado ou estão errados, mas, na minha opinião, eles deveriam, né, falo eu, não o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, eles deveriam se apegar e se dedicar ao ministério, uma vez que Deus vai levantar pessoas que são membros, pessoas da nave da igreja, que não trabalham de forma na frente da batalha, como são os pastores, para poder, né, representar-nos, né, seja em qualquer segmento político. E por quê? Porque a política, quem criou a política, a princípio, foi Sócrates, né, na Grécia Antiga, e a política ela foi realmente muito importante para a evolução da democracia aonde nós estamos vivendo hoje. No entanto, a minha ressalva é muito grande. Agora, há pastores que entram na política e se corrompem, como tem pastores que têm uma vida ilibada, mesmo estando na política. Agora, a minha opinião particular, eu deixo claro, o pastor, ele tem um rebanho, ele tem um chamado, ele tem que cuidar desse chamado. Ah, mas esse pastor ele é muito influente. Por exemplo, hoje nós estamos em tempo de eleições. Existem vários pastores aí, aclamadíssimos no Brasil, né, que eles vão galgar, né, estão tentando galgar uma vaga, né, no cenário político. E pastores que são de renomes assim absurdos, até então com a vida ilibada. Porém, eu faço essa ressalva. Eu acho que ele deveria dedicar a sua vida ao seu ministério, né? O ministério que Deus lhe confiou. Existem pastores que eles têm uma projeção muito grande, né? Representando os evangélicos. Sim, hoje em dia nós temos aí pastores, por exemplo, o pastor Marcos Feliciano, né, que é um pastor que foi um dos principais pastores itinerantes na história do país, que há muito tempo está na política fazendo um papel relevante, né? Por exemplo, agora nós temos o pastor Júnior Trovão, né, que é um pastor, o pastor Michael conhece muito ele, né, da denominação do nosso querido pregador Michael, um pastor muito proeminente, influente, afluente,
uma bênção esse pastor, mas ele está galgando uma vaga na Câmara dos Deputados, né? Então, mas eu fico com essa opinião. É homem de Deus, é bênção, mas até então eu vejo que o pastor ele tem que se resguardar ao chamado que Deus lhe deu. Pastor, às vezes aí eu fico sem entender. E qual é a intenção? Eu não estou julgando pastores Silas Malafaia, nem como é o nome do abençoado? Marcos Feliciano? Marcos Feliciano e Júnior Trovão. Júnior Trovão. Júnior Trovão. Isso. Eu quero saber qual a intenção desses camaradas. Realmente é para defender a população ou é questão Meu Deus. financeira? Responde aí, Michael, por favor, Michael. Ei, Michael. Será que é questão... Meu pastor, Sim. veja bem, nós não podemos julgar a consciência. Não temos essa onisciência de querermos saber o que passa na mente deles. Todavia, por aquilo que nós conseguimos ver do nosso cenário Não, vejo ele como famoso, né? político, sim, ele é famoso, eles são famosos. Eu não gosto de citar nomes, mas Certo. como o pastor Oséias citou muitos nomes, e diga-se de passagem, nomes muito relevantes, sim, dentro do nosso nicho evangélico, cristão, eu entendo que por eles terem essa gama de influência no nosso nicho e de terem furado a bolha, quem é que não conhece Marco Feliciano hoje? Uhum. E é um candidato que já tem mais de 3 mandatos. Júnior Trovão, pelas suas explosões de ministração, suas palavras poderosas e sua voz, né? Fez o diferencial e estourou a bolha. E eles e tantos outros. É aí que eu entendo que eles, não julgando a sua consciência, mas eu entendo que eles estão, de alguma forma, querendo utilizar a sua influência, como eu acabei de falar no início, para, de alguma forma, representar a nossa nação, que cá para nós três, e para quem está ouvindo, não está nada bom. Essa movimentação política e que os evangélicos estão tendo nesses últimos anos, e os irmãos há de convir comigo, começou com uma indignação que a nossa nação está vivendo pela forma que a nossa nação ela é gerenciada pelo Executivo Nacional, que é o nosso presidente, os seus ministros, enfim. Com a chegada de Jair Bolsonaro, essa gama de homens e mulheres evangélicos que de renome, e não falo isso de forma pejorativa, começaram a surfar nessa onda, porque em nossa nação estava correndo o risco de serem aprovadas leis que feriam princípios judaico-cristãos, bíblicos, da família tradicional, que os irmãos que são bem mais velhos do que eu e posso apelar para isso, há 20, 30 ou 40 anos atrás não se falava nisso. Eram assuntos que eram abafados, de pouca relevância, mas que de uns anos para cá vieram à tona. Leis que trucidariam a família se elas fossem aprovadas. Existe a bancada evangélica, na verdade, que são vários deputados federais de todos os estados da nossa nação,
que estão ali para justamente elaborar leis e também barrar leis que sejam a favor ou contra não só a nação como um Estado laico, mas também como uma nação que professa uma fé cristã, judaico-cristã. Então, a intenção desses pastores, eu entendo, é que ainda se pode prestar um serviço relevante para a nossa nação com a sua influência. E aqui eu não quero ser hipócrita. Então, estamos numa conversa entre amigos. Pode haver alguém com uma má ideia de querer ser? Pode. Eu esqueci a palavra agora. Com uma má intenção? Pode. Existe sim. Mas nós não podemos se apegar a esses maus exemplos. E eu digo que duas coisas não falham. Deus e o tempo irá mostrar quem nos representa. É isso, Michel, eu tenho observado que durante esses tempos, né, falando de política, que algumas igrejas elas se perderam, alguns pastores Concordo. se perderam. Concordo. Houve uma grande guerra política em nosso Brasil, que eu vou ser direto, o pastor Zé me conhece de muito tempo, que pastores perderam amizade com o outro, porque um era da direita, Sim. outro da esquerda. E isso aí foi contaminando os Sim. pastores. Por quê? Por causa de um pastor que representa ao lado direito, né? Infelizmente, trouxe uma grande guerra entre as igrejas. Eu já vi pastores de São Paulo falando: não pise, né, as plantas dos seus pés na Bahia, ou no Nordeste, que diga. Porque Sim. você mesmo viu isso aí. Porque o Nordeste apoia a esquerda. E ficou essa guerra política dentro da igreja. E os altares viraram palcos, pastor Zés, político. Infelizmente, o lugar que foi chamado para ser um lugar de oração. E o próprio Jesus não se agrada desse tipo de coisa, porque a minha casa será chamada casa de oração, e isso causou um confronto entre os irmãos. É brincadeira, pastor Zé? É verdade. Eu defendo a ideia que a igreja ela tem que participar da política, mas a política não pode participar da igreja. Eu sou contra que a igreja ela venha tomar o partido no sentido seguinte: ela venha colocar políticos como a sua representante, o seu representante, seja ele quem for. Eu acho que a igreja, o papel da igreja é permear o evangelho de Jesus Cristo. E quando há essas beligências, né, essa guerra, eu acho que quem sofre são o povo de Deus, né? Sim, cada um tem o direito de escolher se é de direita, se é de esquerda, né, se é de centro, né, e fazer o julgamento melhor. E eu trago a ideia, né, da competência para o diálogo. O que é a competência para o diálogo? A competência para o diálogo é da porta da igreja para fora, né? Sou contra qualquer igreja que pegue político, seja ele que for, né, e exalte esse político, porque toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, né? Jesus, ele morreu por nós. Não foi político A, não foi político B, né? Como nós tratamos aqui da Copa do Mundo,
né, fazendo essa analogia, é certo o cristão torcer, não tem problema nenhum. Porém, tudo com ordem e com decência. Né? Você não vai idolatrar um jogador, quem quer que ele seja. E trazendo também esse contexto para a política, a mesma coisa. Eu acho que, na verdade, a igreja ela se perdeu, né? Alguns pastores eles exageraram, né, muito na dose. Eles passaram do limite. Né? Porque eu sempre falo, irmãos, toda honra, toda glória é a dada de Jesus. Você quer ter a sua concepção política? Glória a Deus, você é livre. Nós estamos, como o nosso querido irmão Michel falou, nós estamos em um Estado laico. O Estado não é laicista, mas o Estado é laico. Né? E quando você sobe no púlpito, você vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai falar do reino de Deus. Você vai... Uma pergunta. Faça. Pronto, Michel. Aqui todo mundo pode ir um cortando o outro. E É... aí a ideia vai... Não, mas vai gerando. sempre respeitando a linha de raciocínio. Sim. Nós que temos acesso, pelo que eu já vi aqui, acho que é 2 contra 1. Não, Michel. Brincadeira, é só para a gente quebrar o gelo. A gente está muito sério. Quando nós utilizamos os púlpitos da nossa igreja, tanto o senhor pastor Oséias, que é um pregador, é um palestrante, pastor Rony, que é um pastor de fato de igreja, eu conheço a igreja que o senhor pastoreia, já estive lá por algumas vezes, a convite do senhor. A minha igreja que eu congrego, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Gonçalo dos Campos, eu tenho um pastor presidente, eu tenho um pastor, sou pastoreado, sou ovelha, tenho acesso ao púlpito da minha igreja. E quando nós olhamos para o púlpito da igreja, para o altar da igreja, para o microfone da igreja, que é um instrumento de comunicação, nós pregamos acerca de diversas coisas. Nós pregamos sobre sexualidade, é ou não é? Nós pregamos sobre finanças, é ou não é? Concordo. Nós pregamos sobre boa conduta, é ou não é? Tudo baseado na palavra de Deus. E por que nós não podemos falar de política na igreja? Nós temos que entender que a palavra de Deus nos dá direção para tudo. O ambiente cultico da igreja é utilizado para um culto de louvor e adoração a Deus. Aonde eu quero chegar? O nosso ambiente de culto, a sua igreja, pastor Rony, ela é protegida pela lei. É um ambiente inviolável pela Constituição. E aonde foi que esse ambiente de culto recebeu esta proteção, essa protetiva constitucional? Através da política. Se não houvesse isso, agora sim, ponderar uma coisa. Há poucos dias ou alguns meses atrás aí, a polícia adentrou em um ambiente religioso, em um culto evangélico, mandou o pastor desligar o som. Eu vi essa reportagem. E prendeu o pastor já de uma certa idade. Cadê a bancada evangélica? Que poderia utilizar a lei que foi criada para proteger. E digo o seguinte, essa lei não é só para evangélico, não. Não é só para crente, não. É para o templo católico, é para o templo bandista, é para o espírita, é para qualquer expressão de religião. Todo lugar de ambiente de culto é inviolável. Só que, infelizmente, trazemos a lei só para a gente. Mas... Com isso aqui, eu não quero ser liberal, não. Eu estou entendendo que para galgarmos uma lei como essa que protege o nosso ambiente de culto, alguém teve que brigar para essa lei ser aprovada.
Michel, deixa eu te falar. Independente se foi pastor, se foi crente ou não. Não, eu estou lhe entendendo. Eu acho que o pastor Meu Zé pastor. está entendendo a sua fala. Eu vejo Sim. dessa forma assim. Não é errado falar de política ou instruir. Vamos falar o seguinte, instruir os irmãos da Sim, igreja. vamos instruir. Instruir. Não falar de política. O meu princípio foi esse. Instruir. Mas as coisas estão diferentes. Por quê? Os pastores estão colocando político no altar, meu irmão. É isso que Acredito. as coisas não sei se o pastor Sim. está entendendo. Está mudada, quer dizer, você vai instruir, não colocar política dentro da igreja, porque a igreja foi um local consagrado para se falar da palavra. Sim, sim. Né? Eu vi Concordo. alguns até debates sobre a questão do presidente falou que na Marcha para Jesus, ligaram para ele, convidando, né? E ele disse assim, olha, eu não gosto de estar em eventos evangélicos no tempo da política. Eu Só nem pra vou gente- comentar essa fala dele, Certo. Mas entenda. porque é uma fala tendenciosa. É isso, entenda. Pela questão do que ele falou, eu concordo, entenda. Porque tem políticos que eles aproveitam muito a igreja, Ok. entendeu? Eu não estou querendo aqui debater quem é de direita e quem é Tô de bem esquerda. gripado, rapaz, misericórdia. Quem é de direita, quem é de esquerda. Não estou aqui para debater isso aqui, né? Dida está falando aqui. Então, eu não posso dizer quem é de direita e quem é de esquerda. Olha, eu vou deixar meu microfone desligado para não passar essa Certo. voz, esse barulho, tá ok? Pronto. Aí na minha fala eu reativo. Certo. Então, nós não estamos aqui debatendo, não sou direita, sou de esquerda, mas porque eu concordo em certa parte que o presidente falou. Porque a maioria das pessoas querem mais estar presente dos evangélicos no dia da eleição, na política. Depois eles somem, não aparecem mais na igreja nenhuma. Só vão estar na igreja no dia da política. Eu, pastor, que Mas- já vi pastores colocando Sim, sim. vereador, prefeito em altar. Eu não coloco. Já vi pastores lançar palavras proféticas o que é candidato dele, porque ele briga pelo seu candidato e mistura as coisas. Sim. Entendeu? Então, eu não concordo. Eu posso... Esse. Se você, rapidinho, se você falar assim, pastor Rony, você apoia algum candidato, eu vou ser sério a você. Eu posso voltar. Entendeu? Porque já me fizeram proposta, me chamaram conversando sobre a questão agora Sim. da política, né? Pastores reconhecidos, infelizmente, só nesse tempo. Então, me chamaram, pastor, nós temos uma proposta tal. Rapaz, eu não aceito, sabe por quê? Eu vou fazer minha parte como ser humano, pastor Zéza, voltar. Mas eu brigar por causa de política, ficar de mal do meu colega por causa de política, não fico. Não brigo, de jeito nenhum. Por quê? Ó? Vou sincerar vocês aqui. Ó. Eu votei em um certo candidato, não vou falar aqui para ninguém jogar pedra. E quando eu votei, gente, o camarada quase fica de mal comigo. Mas, rapaz, como é que você faz isso? Então, nós somos livres, né? Temos livre-arbítrio para votar, pastor Zé, quem a gente quiser. Né? Exatamente. Eu não vou brigar com o pastor Zé porque ele é de direita e eu sou de esquerda. Ah, pastor Rony de esquerda não presta. Não é mais meu amigo. Gente, isso criou um alvoroço no meio dos evangélicos Pastor Rony, e pastores. Pode falar. porque, na verdade, há um choque de ideias, né? Uhum. O choque de ideias que há entre um lado A e um lado B é que cria esse cisma. E, infelizmente, realmente isso é um problema. Porque a falta de diálogo causa esse problema. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, eu sei que é um âmbito religioso, mas pegando emprestado esse episódio, vamos encontrar ali na igreja primitiva uma divisão. Eu sou de Paulo,
eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E a Bíblia diz que eram facções que haviam dentro da igreja e que cada um seguia aquilo que lhe era mais parecido ou que lhe era mais favorecido, né, de alguma forma. Então isso não é de hoje. E precisa ter o lado A e o lado B. Porque se todo mundo falasse uma língua só, eu acho que daria problema. A questão é o diálogo. Porém, nessa linha tênue do diálogo entre o lado A e o lado B, existem os princípios que se defendem nesses lados. O lado da esquerda, e aqui eu não preciso listar nada, você pode dar um Google aí e pesquisar quais são os seus princípios que a esquerda defende. Ah, Michael, mas teve um período da história do Brasil que esses mesmos que são contra esse governo presente apoiaram eles no seu início. É ou não é? Os irmãos são mais velhos do que eu para falar comigo. Muitos evangélicos foram a favor da esquerda que hoje está no poder. E por que hoje muitos, de certa forma, combatem a esquerda? Por conta dos princípios que são defendidos hoje que eles não revelavam no passado. Infelizmente, a ignorância que não está relacionado à brutalidade, mas à falta de conhecimento, Deixa eu falar pra você. traz esse problema. Então, A falta de diálogo e a falta de conhecimento. Vou deixar o pastor Zé daqui a pouco falar aqui, que ele está aqui doido para falar, mas eu vou fazer Pronto, eu quero ouvir o pastor Zé também. Eu vou falar algo para você. Então, quer dizer que os pastores que estavam lá na época, lá apoiando a esquerda, foram enganados? Eu acho que não. Eu não posso dizer que foram enganados. Eu tô vendo o Dida dando risada aí, viu? Dida tá botando fogo aqui, Michael. Gente, daqui a pouco nós vamos encerrar. Deixa eu falar aqui rapidinho. Eu não posso dizer, pastor meu Rony, Deus. Deixa eu falar algo aqui. Que eles eram ignorantes, não. Deixa eu falar rapidinho. Que ninguém é ignorante a tal ponto de ser enganado como o senhor está propondo. Rapidinho aqui. Ok. Daqui a pouquinho. Hoje pegou fogo. Deixa eu falar Fala, aqui. Dida. Gente, tem a Barbearia Vitória, tá aí atrás da nossa, né, da nossa tela aí, JH Motos. Você pode ver aí, aí na tela, tá bom? Pizzaria Queiroz. Você pode estar fazendo seu orçamento também na JH Motos, cortar seu cabelo lá na Barbearia Vitória, nosso irmão Ari, e fazer também aquela ligação para pedir uma pizza deliciosa, tá bom, gente? Aí você já pode ficar ligado, tem uns números aí de contato, você pode ligar e fazer o seu pedido ou ir até JH Motos também para comprar a sua peça para a sua moto, tá certo? Pastor, a minha moto quebrou. Pronto, JH Motos, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Voltando aqui ao assunto, daqui a pouquinho nós vamos encerrar porque tá curtinho o horário, mas Pastor Zé, daqui a pouco tu conversa um pouquinho aqui também, Michael, mas eu tô vendo que o Michael tá querendo brigar. Rapaz, eu estou aqui no meio de um debate entre o nosso querido pastor Rony e o Michael de uma forma muito proativa. Virou debate, não virou nem mais conversa entre amigos. Virou um bom debate. Estou gostando aqui das ideias, né? É porque é isso mesmo. O pastor Rony aqui é o campo das ideias. Com a síntese, o Michael vem com uma antítese e depois forma a tese. Isso aí fala bonito. Seria a dialética de Hegel. Pastor Zé é um poliglota das palavras. O homem é polido. Obrigado. Meu irmão é professor de inglês, viu? Amém. Olha aí. Eu só sei falar the books on the table. The book on the table. Jesus Christ is coming back. Oh, my God. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, eu fico naquele ponto aonde o apóstolo Paulo, ele falou um versículo que me chama a atenção. E é o que eu estou pensando. Né? O apóstolo Paulo falou, os gregos, eles pedem sabedoria. Platão, Aristóteles, Sócrates,
Tomás de Aquino. E os judeus pedem sinais, e eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, que eu acho que o reino ele tem que ser defendido, o reino ele tem que ser protegido e o reino ele tem que ser até mesmo assegurado, aonde nós devemos ter a competência para o diálogo, né? O nosso irmão Michael colocou aí muito bem a competência para o diálogo. E o pastor Rony também trouxe algo aí muito importante, que é a questão, né, de você ser democrata e você não perder a paz. Entendo o pensamento de ambos, porque eu sei que em nosso país, né, agora vai chegar o tempo de eleição e, infelizmente, como nós estamos tratando da eclesia, que é as coisas que acontecem debaixo, né, das 4 linhas da igreja, a gente percebe que há uma beligerância muito grande. E o que eu falo sobre isso é o que nós devemos fazer, né, para podermos defendermos os nossos pontos de vista, né, sem comprometer, né, a fé do irmão. Por exemplo, eu sei que o nosso querido irmão Michael e o pastor Rony pode debater aqui a semana toda que eles não vão brigar. Primeiro porque são pessoas extremamente maduras, né? São homens de Deus, né, do nível de apóstolo Paulo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mas tem pessoas que, se você falar irmãos dentro da igreja, se você discordar, falar algo diferente, principalmente nesse contexto que nós estamos abordando, que é o contexto político, muitos irmãos não têm a maturidade e saem literalmente para ver de fatos, como aconteceu em várias igrejas e várias denominações. O meu ponto aqui não é se A ou B está certo. E é que eu defendo, nós estamos em um país democrático, né? Eu acho que eu li um livro de Arno Froese que a democracia, ela, apesar de ser a melhor forma, né, de conduzir a humanidade, está acabando. Por quê? Porque isso vai dar lugar ao anticristo, né, e vai vir as demandas do Apocalipse. Mas aqui é outra história. E nós estamos naquilo que é ainda a melhor forma de governo, que é a democracia, onde você tem a sua forma de pensar, a sua forma de falar, sem ser questionado no sentido de um livre pensamento, desde quando respeite, né, toda o critério do outro, né? O seu direito termina quando o do outro começa. Então, e eu quero ter a felicidade, né, de ter não ter um desgaste, né? Seja lá quem ganhar, fulano tal ganhou 90% dos votos, né? Não houve uma beligerância, irmão não ficou de mal com o irmão, pastor não brigou com o pastor, esposa não brigou com o esposo, filhos não brigou com os pais, né? E possamos ter uma comunhão, se assim pudermos. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é uma coisa mais concreta. Os irmãos de lá, dos Estados Unidos, as igrejas de lá, elas sabem dividir muito bem, né? Por exemplo, eles respeitam a escolha, né, que foi feita. E dificilmente você vai ver nos Estados Unidos brigas como aconteceram aqui no Brasil, né? Então, o meu ponto de vista é um ponto de vista de trazer até o reino em relação a isso, né? Porque, de repente, o nosso irmão Michel tem um exemplo, tem um ponto de vista, o pastor Rony tem outro ponto de vista, e os dois se encontram, e os dois começam a sair de via de fato, e daqui a pouco está no Alojuca, está no Bocão, pastor Michael e pastor Rony troca
né, socos na rua por causa de político A e político B. Né? Apenas um exemplo. Então, Que nível forte. é muito feio isso. Né? É muito feio isso. Né? Então, isso só trazer o quê? Escândalo para o Evangelho. Não é isso, pastor Michael? Não é isso, pastor Rony? Não seria bom, né, que a notícia fosse pastor Michael e pastor Rony, apesar... Pastor Zéias, Muito bem, pastor Michael. Daqui a pouco nós vamos encerrar. trazendo só um adendo Já vamos encerrar. nessa... aqui eu já encerro minha fala. Pronto. Só um adendo à sua fala, foi muito importante, trazendo o exemplo dos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, super desenvolvido em todos os seus âmbitos, é um país de proporção gigantesca, tanto quanto o Brasil. Eu digo até, acho que é um país até mais novo que o Brasil. Não sei, não sou muito historiador, né? Eu acho que os Estados Unidos fez agora 250 anos de emancipação política. Mas, analisando a cosmovisão americana, o senhor trouxe uma verdade em que os Estados Unidos não têm essas brigas que nós temos aqui. Primeiro, a divisão política lá, acho que se resume a Dois partidos. a duas bandeiras partidárias, né? É o democrata e os Republicanos e democratas. Republicanos, isso. E segundo, lá majoritariamente é um país cristão. Então, essa comparação dos Estados Unidos com o Brasil, eu acho que ela tropeça na questão da cultura, das suas legislações, né? Que quando você analisa a legislação americana e a legislação brasileira, eu vejo que é um abismo tão grande que o Brasil, segundo um ranking mundial, é um dos países mais que tem corrupção no quesito política. Enquanto nos Estados Unidos a corrupção lá é debatida de forma frondosa. Mas é válido porque mostra o quanto a nossa nação precisa avançar, progredir nessas questões. O nosso Brasil, em renda per capita em relação a outras nações, misericórdia, o nosso país é riquíssimo. Tem belos recursos naturais, recursos no seu solo que dá de 10-0 em muitas nações até europeias. Mas ainda estamos atrasados em muitos assuntos. Até mesmo nesse que eu entendo ser importante sobre o cristão participar de política ou não. Então, para encerrar minhas palavras, na minha opinião, um cristão, ele pode sim participar da política, desde que ele tenha a sua consciência da sua missão, da sua responsabilidade, entendendo que ele pode usar a sua influência para exercer uma boa carreira de influência, uma esfera de influência na sociedade. E eu concordo com a opinião do pastor Rony, concordo com a opinião do pastor Zéias. Entendo que hoje o cenário político da nossa nação é um cenário caótico. Isso não é de hoje, né? Há muitos anos. Mas isso não impede de que nós possamos ter uma bandeira e de que Deus levante alguém para nos representar. Amém. Amém. Pastor Zé. Eu, encerrando aqui nossa participação, eu acho muito pertinente a consideração do nosso querido irmão Michael. Então, nós estamos aqui na democracia e a democracia tem que ser respeitada, né?
E eu creio que, independente, né, como nós falamos, abordamos aqui, que toda autoridade, né, está sujeito, todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridades que não proceda de Deus. Então, uma vez a autoridade sendo estabelecida, nós devemos ter respeito, orar por elas, né, como diz a Bíblia, e que possamos, sim, né, cada um tem direito, né, nós temos no Brasil, o Brasil ainda é o Estado laico, né, a sua bandeira, defender sua bandeira. Isso. Eu acho isso muito pertinente, muito importante, sem uma recriminação, né, de ambas as partes, né, e que vença o que Deus colocou, né, o que teve mais empenho, que teve mais força, né, e que no final disso tudo, né, as pessoas possam viver em comunhão, né, que ao invés de as pessoas possam ter essa maturidade, aonde possa reconhecer a escolha do outro majoritária com respeito, né? Se o candidato de Rony ganhou, o Michel vai respeitar. Também, se o candidato de Michel ganhou, Rony vai ter que respeitar. Pastor Rony vai ter que respeitar, né? O candidato do nosso pregador Michael. Então, isso aí nós teremos uma sociedade mais sadia, né? Mais proveitosa no sentido de conviver com as escolhas, né? E isso só tem a crescer e evoluir. Eu queria trazer um exemplo, pastor Zé. Sim, vou falar. Só ser rápido, Michel, que nós já vamos encerrar. Já estamos ultrapassando. Rapidinho. Certo. Quando referenciando mais uma vez que o senhor falou dos Estados Unidos, e eu creio que é de concordância comum que um dos maiores evangelistas que nosso mundo teve, quem foi? Billy Graham. Pastor Billy Graham. Billy Graham não foi político de carreira, mas a influência pastoral dele, se você analisar a biografia de Billy Graham, ele cobriu, não sei, se não me engano, mais de 5 presidentes americanos. Ele era conselheiro particular deles. Verdade. Olha onde o evangelho alcançou a cadeira do homem mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos. Não foi político, não lembro se ele foi candidato a alguma coisa. E eu entendo que ali ele estava representando o reino de Deus diante desses homens. Michael, deixa eu te fazer uma adendo muito importante. Sim, pastor, pode falar. Sobre Era Billy só Graham essa referência que eu queria trazer. E sobre a política. Billy Graham, um dia fizeram pesquisa, ele estava no auge. Fizeram pesquisa e todos os institutos apontaram ele vencendo no primeiro turno como presidente dos Estados Unidos. E todo mundo estava certo que ele ia aceitar. Chamaram ele, os partidos chamaram ele e tal, né? E vários repórteres entrevistaram, né, numa coletiva de imprensa e perguntaram: Billy Graham, o seu nome já é certo, você se você for candidato a presidente dos Estados Unidos, você vai ser eleito com a maioria dos votos. Ele sorriu e ele falou o seguinte: eu não vou trocar o ministério pela presidência da República dos Estados Unidos da América. Mas aí tem a diferença, pastor Zé, de um homem de Deus, né, consagrado. Por exemplo, se ele apoiasse o candidato dele, que ganhou, ou que, não, vamos colocar ele contra ao tal candidato. Só que a reação dele seria como homem de Deus, porque a Bíblia diz que temos que orar pelas autoridades. Verdade. Dependendo do partido. Verdade. Ele sendo da direita e a esquerda ganhar, né? O que é que acontece? Ele vai utilizar, como homem de Deus, a palavra orar pelas autoridades, seja ela direita ou seja ela esquerda. Só que tem pastores aí que não fazem isso. Mas Billy Graham é diferente, rapaz. Aí é outra situação. Porque é um pastor que ele é equilibrado, entendeu? Firme na palavra. Mas tem pastores hoje aí, eu falo que a gente tem um grupo, não vou dizer o nome,
que a gente debate muito sobre esse assunto. E eu falo direto, se o seu candidato perdeu, ganhou o presidente, e aí você vai orar por ele, vai abençoar a vida dele, você vai orar ele como autoridade, né? Geralmente, a maioria que são contra não iria orar. Mas na questão de Billy Graham, ele iria orar. Claro, isso que é o correto, né, pastor Rony? Uhum. Já vamos encerrar, viu? Esse que é o mandamento bíblico. O cidadão, ele foi eleito, cabe a nós como igreja do Senhor, independente de você gostar ou não, estar orando por ele, né? É Bíblia. É Bíblia. Isso é correto. Ah, eu não gosto de fulano. Meu irmão, você precisa orar. Igual, por exemplo, você a Bíblia manda você orar pelos seus inimigos, que dirás pelas autoridades. Verdade. Gente... Vou botar uma pimenta nesse negócio aí. Não bote não, Michel. A próxima live eu vou fazer, pastor Dida, eu vou ser interlocutor, vou colocar Michael de um lado, Não. Rony de outro. Vai Deixa pegar esse fogo, negócio meu irmão. quieto. A próxima live, terça-feira, marca. não perca. Eu vou estar no lugar de pastor Rony e Michael vai estar aqui da bancada e pastor Rony da outra. Vai pegar fogo, viu? Porque terça-feira agora vamos ter uma conversa entre amigos, mas só que vamos convidar aqui o pessoal ali do trânsito, né? Mas depois... Pronto. Pastor Michael, venha pra cá, viu? A parte 2. Parte 2, tá bom? Porque o tempo não deu. E Deixa eu aqui de Zé vai casa ficar mesmo, aqui, rapaz, que tá bom. no meio, falando. Se eu tiver aí, vai pegar mais fogo ainda. É melhor aqui do que você. Meu aí. Deus. Pastor Michael, suas considerações finais aí, rapidinho pra gente encerrar. Meus amados irmãos, eu quero agradecer por mais essa oportunidade. Pastor Rony, muito obrigado. Amém. Somos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amém. Pastor Oséias, você é um irmãozão, já tivemos a oportunidade de sentarmos juntos, termos um momento proveitoso, bem como o pastor Rony também. Quero mandar um abraço à minha família, irmã Jamile, meu pequeno Bernardo, a toda a comunidade concessoense, Conceição da Feira, a toda a São Gonçalense, a toda a sociedade de São Gonçalense, a qual eu faço parte aqui, morando e residindo aqui, a todo o povo de Deus aí em Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, mandar um abraço à minha igreja, a Assembleia de Deus, a todo o povo da Internacional da Fé, enfim, a todo o povo de Deus que é alcançado por este programa. Deus continue abençoando vocês e estamos aqui sempre à disposição. E concordo com o que a Bíblia diz, temos que orar pelas nossas autoridades, porque é bíblico. Estamos orando pelo nosso presidente, pelos seus ministros, pelos deputados, tanto federais, estaduais, pelos nossos prefeitos, pelos nossos vereadores, enfim, temos que orar por todos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço. Pastor Zé, rapidinho. Temos só 2 minutinhos aí, né? Realmente, Deus abençoe a todos vocês. É muito bom compartilharmos, né, da palavra do Senhor. Um abraço aí, minha querida amada esposa que está nos ouvindo. Um abraço aí para todo o povo de Deus, né? Um abraço aqui enorme também para 2 cidades queridas que aniversariaram esses dias, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira. Quero dizer que Deus abençoe toda a cidade, todo o complexo da cidade, com toda a sorte de bênção. E todas as igrejas evangélicas, batistas, Assembleia de Deus, a igreja aí da Batista de São Gonçalo dos Campos, né, qual nós fazemos parte, e a igreja também batista aqui em Betel, o qual fui oriundo, né, fui regresso, né, mas que ainda tem assim, um vínculo de afetividade muito grande. Um forte abraço aí à Igreja Assembleia de Deus, né, do pastor Michael, a Internacional da Fé de pastor Rony. Você vai tomar uma porrada aqui agora. Deus abençoe poderosamente. Pastor Zé, tem a igreja da sua sogra, é isso? Exatamente. Eu não lembro o nome da igreja. É Batista El Shaddai. Igreja Batista El Shaddai. Deixa eu só escutar aqui, Dida aqui. Sim, Dida. Fala aí, Dida. Pronto, Dida está falando aqui qual os dias dos cultos aí da Assembleia de Deus? Aí em São Gonçalo.
Meu pastor, aqui a Assembleia de Deus tem culto às segundas-feiras, culto público, estamos tendo campanha de oração, temos culto de libertação. Às quintas-feiras, culto de oração e de ensino da palavra de Deus. Oração de 7 às 8, 8 horas, louvores e administração da palavra com o meu pastor presidente, pastor Edilton Soares. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E à noite, a partir das 18 horas, culto e louvor e adoração ao nome do Senhor. Terça, quinta e domingo. Deus abençoe em nome de Jesus. E sexta-feira nós temos o culto ali na igreja. Rua da Alegria sem número. Sim, pode falar. Escola Bíblica Dominical. E à noite, a partir das 18 horas, ele falou, mas não deu para entender. adoração ao nome do Senhor. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Nós temos culto. É o endereço da igreja, Rua da Alegria sem número. Pronto. Nós temos o culto na Igreja Internacional da Fé, sexta-feira, culto de libertação, e domingo, culto da família. Eu quero convidar vocês para estar conosco, sexta-feira às 19h30, e domingo começamos mais cedo, às 18h30. Deus abençoe a todos por essa oportunidade. Sim, o local, Dida me lembrando aqui, é tanta coisa que a gente fica aqui maluco. Fica no loteamento Mário Brandão, Rua B, número 61. Daqui, vou convidar o pastor Zé, nunca mais ele foi lá na igreja pregar, acho que eu deixei ele de molho, não foi, pastor Zé? Vou lhe chamar. Com certeza, pastor Rui. Vou chamar o pastor Zé para ministrar lá. Amém, a palavra. amém. Irei com todo prazer. Culto de sexta-feira. A igreja que o senhor dirige, pastor Rony, na verdade nós somos mordomos, né? A igreja, eu falo a igreja do Senhor no sentido mais coloquial, mas porém a igreja que o senhor dirige é uma igreja muito abençoada, os irmãos muito abençoados, né? Tem uma referência muito grande aqui na cidade e faz um papel aqui importantíssimo no corpo de Cristo. Pessoal, estamos encerrando essa programação. Para mim, foi um programa excelente com o nosso irmão Michael aí. Hoje ele me deixou um pouco nervoso. Pastor Zé, homem de Deus também. Por que, homem? Terça-feira, agora, 15. Vamos marcar de novo. Meu querido pregador Michael. Eu gostei. Como diz os pregadores pentecostais, a tampa da chaleira vai voar. Gostei muito. Pastor Michael é o pastor profetizando. Pode, Brasil. Michael, Deus abençoe. Para mim foi um prazer te receber aqui, ao vivo. Né? Só quem faz isso aqui já sabe, né? É a JHR TV, não tem outra. Michael está em São Gonçalo dos Campos e estamos conversando à distância, né? Seria bom se ele pudesse estar aqui ao nosso lado, mas ele não pôde vir, né? Por questão até de saúde, vocês veem que ele está um pouco gripado. Mas quero louvar a Deus pela sua vida e que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Tá bom, pastor Zé? Que Deus continue te abençoando. A nossa irmã doutora Carla também está sempre aí, né, assistindo a nossa programação. Um forte abraço, né, para a doutora Carla. Que Deus continue abençoando a vida dela em nome de Jesus. Gente, essa programação ela vai estar no ar para você assistir depois, porque tem muita gente que me procura e fala, pastor, aquilo que foi dito, né, veio pelo pastor Zéas, por Charles também, que foi uma bênção na programação aqui. E as pessoas foram me perguntando. E isso significa que o programa está surtindo efeito. Que Deus abençoe a todos da nossa cidade de Conceição da Feira, de fora também, que assiste a programação, porque ela fica aí gravada e sempre eu estou acompanhando, as pessoas estão visualizando a nossa programação. Que Deus abençoe a todos e até terça-feira, se o Senhor nos permitir. De terça a 8, não é isso? Ou a 15? A 15. Terça 15. 15. Aí vamos ficar na expectativa que nosso irmão Michael vai estar recuperado para estar aqui com a gente, no nome de Jesus, tá bom? Pastor Michael, forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Zé, forte abraço, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos e até terça-feira, se o Senhor nos permitir. JH Motos. Peças e acessórios para a sua moto. Aqui você encontra tudo o que sua moto precisa para rodar com segurança, desempenho e estilo. Peças de reposição,
acessórios e produtos selecionados para garantir o melhor custo-benefício. JH Variedades. Artigos evangélicos, o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa para a sua caminhada cristã. Aqui você encontra bíblias, folhetos, óleo ungido e diversos artigos evangélicos, selecionados com cuidado para edificar a sua vida espiritual e também para presentear quem você ama.